En nome do Padre, do Filio e do Espíritu Santo. Amén. Caros irmãos, caríssimos fiéis, e mais uma vez contando com a vossa indulgência e a graça de Deus, que eu uso de novo hoje tomar a palavra para ver convosco, se quiserem, a segunda parte do sacramento da penitência, a acusação. Já vimos domingo passado a contrição, que é como a alma deste sacramento. Vejamos hoje a parte dele que poderíamos chamar de corpo, a confissão, a acusação de nossos pecados. Ora, temos que saber que, a respeito deste assunto, nós devemos confessar, pessoalmente e oralmente, de atos escolhidos e precisos. A confissão deve ser oral e pessoal. Desde que a heresia modernista assola a Igreja com grande preguiça e escândalo dos fiéis, não é inútil lembrar o que poderia parecer ser somente uma questão de bom senso. A confissão deve ser feita oralmente para o sacerdote. A prática dentro da Igreja conciliar de dar absolvições gerais sem acusação anterior pessoal, ou ainda, de mandar escrever os pecados em cima de pedacinhos de papéis que em seguida seriam queimados em lugar da absolvição, é inteiramente ruim e não pode de modo algum substituir o sacramento da penitência. Se, em certos casos, a absolvição pode ser dada sem acusação, por exemplo, para um exército logo antes de uma batalha, deve ter circunstâncias graves para permitir tal prática. O fato também que a confissão deve ser oralmente está excluindo todas as formas de comunicação moderna, internet, carta e telefone, porque o padre deve estar fisicamente presente. Senão, a absolvição não poderá ser válida. A confissão deve ser pessoal. Isto significa que não se pode comunicar a confissão ao padre através de um terceiro. Mas podemos usar um serviço de intérprete. Este, evidentemente, será obrigado a guardar o segredo de confissão da mesma forma que o padre. Pessoal quer dizer também que na confissão a gente se acusa a si mesmo e não aos outros. Não se vai ao padre para acusar a sua esposa, a seu marido ou seus filhos. Se acusa dos seus próprios pecados. Não procurar desculpas e diminuir nossa culpa acusando ao outro. Se nós desculpamos, Deus nos acusará. Se nós acusamos, Deus nos perdoará. Vamos ver agora a segunda parte da acusação. Acusa-se dos atos escolhidos precisos. Dos atos. Uma criança chega no confessionário e diz: Padre, eu me acuso de ser orgulhoso. Que coincidência! Eu também, respondeu o padre. Nós todos temos em nós as consequências do pecado original,
os 7 pecados capitais, como un estado, una tendencia que nos lleva ao mal, no es en sí un pecado. No se acusa o que nos somos tendencias, acusase o que nos fizemos, actos. Por ejemplo, no se acusa de ser prejuicioso, mas de ficar na cama en lugar de levantarse de mañana, ou de ter mal feito seu dever de estado, de ter sido negligente. Dos atos. Atos escolhidos. Mas talvez vocês vão dizer, mas se for assim, vamos fazer confissões muito longas que não acabam. Se todas as noites eu escrever todos os meus pecados do dia a dia, depois de 15 dias, 3 semanas ou um mês, imagina que lista longa. Então, escolhamos. Fazemos uma seleção. Como? Nós não somos obrigados a dizer tudo? Nós somos obrigados a acusar todos os pecados mortais, sem exceção. Mas não todos os pecados veniais. Mas então, como escolher? Imaginem uma guerra, ferido grave que chegasse para seu médico a dizer: Doutor, eu estou com dor de cabeça, por favor me cure disto. Não é por aí. Tem que começar pelas feridas mais graves, as mais perigosas. E não se deve procurar esconder um grande pecado do qual temos vergonha, debaixo de um monte de pequenos pecados cuja lista não acaba. De maneira geral, é bom se acusar de 10 ou 15 pecados por confissão. Então, como escolher? Todos os pecados mortais. As culpas mais graves, porque deliberadas ou friamente consentidas. As culpas mais frequentes. As culpas que mais temos vergonha de confessar. As culpas que representam maior perigo para nossa alma. As falsas a nossa resolução, ao nosso dever de Estado, com o seu número ou ao menos a frequência. Atos escolhidos precisos. Enfim, esses atos escolhidos vamos ter que acusá-los como precisam. Os senhores entendem bem a diferença entre ter batido seus pais num padre e outra ter batido num colega. Não é a mesma coisa. Então, não deve dizer somente eu bati em alguém, deve-se precisar. Mesma coisa a respeito do roubo 5 reis ou 5.000 reis. Roubar rico ou roubar a caixinha da igreja. Isso tudo é roubar, mas a gravidade é bem diferente. Claro que para tudo que diz respeito à virtude da pureza, devemos ser discretos. E esta acusação precisa é muito preciosa para nossa alma. Além do fato que a humilhação que decorre dela é uma boa reparação para o pecado, é uma fonte de graça, e Deus atende os humildes. Esta acusação vai permitir ao Padre de melhor conhecer a sua alma e dar-lhe conselhos mais apropriados,
uma direção espiritual mais precisa, que vai ser muito benéfica para nossa vida espiritual. Se compara muitas vezes a confissão a banho espiritual, mas a figura que talvez seria mais apropriada seria a de uma consulta a médico. Com efeito, se o pecado mancha a alma, ele a fere também e provoca feridas. E então, o que pensar de doente que consultando médico dissesse para ele o seguinte: Doutor, estou sentindo dor, me cure por favor. Bom, mas qual é o seu mal? Pouco importa. Eu sinto dor, me cure por favor. E onde que está sentindo dor? Pouco importa. Estou sentindo dor, me cure por favor. Aquele pobre médico só poderá prescrever tratamento geral. A cura será muito lenta. A princípio e certamente sem eficacidade. E a mesma coisa para nós com nosso confessor. Se não formos claros em nossas acusações, nós teremos somente conselhos gerais. Mas se nós formos precisos, então, depois de certo tempo, nosso confessor perceberá bem nossa fisionomia moral, nosso pecado dominante, nossas fraquezas, nossas forças, etc. E estes conselhos bem direcionados para o alvo nos permitirão dar pulo para a frente, para o avanço de nossa vida espiritual, se nós formos dóceis e obedientes às suas exortações. Para concluir, prezados fiéis, queria resumir esses 2 sermões sobre o sacramento da confissão. Se nós queremos caprichar nossas confissões, preparemos-las bem, fazendo uma lista precisa de 10 ou 15 faltas segundo os critérios já explicados com antecedência, incentivando em nós a contrição e especialmente na hora da preparação imediata. Preparemos. Acusamos nós com franqueza como precisão. E partimos com a firme vontade de cumprir nossa resolução e levar em conta os pareceres e conselhos de nosso médico espiritual, nosso confessor. Que a Imaculada Mãe de Deus, que contempla no corpo dilacerado do seu divino Filho as consequências de nossos pecados, nos consiga a graça de usar melhor este sacramento e, assim, de não menosprezar as chagas e o preciosíssimo sangue do divino crucificado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.